Oi, vamos começar então? Freixo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Michel. Prazer imenso estar com você aqui. Prazer receber você por aqui. Eu ia perguntar se está tranquilo, mas é uma pergunta muito retórica para os nossos tempos. A gente hoje, eu te chamei para a gente conversar um pouco sobre formas de combater o fascismo e o genocídio. Antes de tudo, eu quero dizer que isso é uma conversa que a gente tem feito no nosso canal, que a gente está continuando a fazer. Eventualmente, pode acontecer algum probleminha com a conexão do Freixo, ele pediu para avisar isso antes, e aí, conforme for, a gente tenta resolver no processo. Freixo, a gente conversa muito com estudantes de história, gente que faz doutorado, mestrado, etc. E o debate sobre genocídio e fascismo é um debate que não é simples para quem lida com história. Não é? Quer dizer, quando a gente assume que tem uma live com pessoas que, enfim, têm alguma responsabilidade sobre o que falam, no caso, um deputado federal que tem formação em história, né? E um professor de história, professor do Departamento de Sociologia de uma Universidade Federal, eu fico comparando, é quando um cardiologista quer dizer para um paciente que tem alguma questão séria com o coração. Chamar de fascismo já não é mais utilizar uma referência só retórica. A gente está falando sobre uma questão que nos faz sentido hoje. Você não sente um pouco assustado quando a gente está falando sobre, efetivamente, o fascismo e o genocídio no país? Não é por demais forte para alguém que hoje está na Câmara dos Deputados, você efetivamente está falando sobre fascismo? A gente está exagerando ou não? Não. Bom, a noção de exagero sempre depende de onde você parte, né? E a nossa realidade hoje, ela é uma realidade, uma complexidade tal que não dá muito para a gente pensar no exagero, né? Porque é muito difícil pensar em exagero quem vive no absurdo, né? O absurdo nos coloca diante de outra perspectiva do que chamaríamos de exagero em tempos de normalidade. Eu acho que a tua pergunta merece um debate muito profundo. Durante muito tempo, eu fiquei me pegando assim, pela nossa formação, né, Michel? Mas também por uma questão de luta pedagógica. Eu não sou das pessoas que mais uso o termo fascista para lidar com Bolsonaro. Mas não que eu tenha alguma dúvida sobre o caráter fascista do governo, sobre o caráter golpista, sobre o caráter antidemocrático de Bolsonaro. Nem todo governo antidemocrático é um governo fascista. Esse é o primeiro ponto, né? Nem todo governo antidemocrático é um governo fascista. O Bolsonaro passou da escala de um governo antidemocrático e, evidentemente, é um governo de características fascistas, né? E a gente pode e vai aprofundar isso aqui hoje. Mas eu não uso muito por uma questão pedagógica. Não é o que a população brasileira, até pelo nosso histórico, consegue identificar do que a gente está querendo dizer, né? Assim como a palavra genocídio, eu não tenho nenhuma dúvida, se você olhar, por exemplo, o que acontece deliberadamente com as populações indígenas, pegando o mês de abril, eu não quero deixar de falar sobre isso, né? É um mês da luta indígena. Não. Está me ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Era esse probleminha que a gente estava falando, tá, gente? Assim, às vezes vai dar uma desaparecida, volta, porque eu faço todos os programas por um iPad e nessa plataforma isso acontece sempre, mas vamos ter paciência. A gente tem paciência com tanta coisa, por que não com isso, né? Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, o que acontece com a comunidade indígena hoje, né, com os povos indígenas, evidentemente é um genocídio. Quando você não permite a vacina, quando você não permite o acesso à saúde para um povo, é claro que ele não faz isso só para os indígenas, mas ao fazer para os indígenas, nas situações sociais, geográficas, que os povos indígenas vivem hoje no Brasil, não há dúvida alguma que sobre aquele povo, Bolsonaro pode e deve ser taxado como um genocida, né? Então, não há qualquer dúvida nesse sentido, e eu não estou dizendo que o genocídio seja só sobre os índios, mas sobre a população indígena diante de determinadas vulnerabilidades territoriais, né, de saúde. As medidas tomadas pelo governo foram medidas que levaram a uma situação de risco e de morte em massa. Então, isto é genocídio. Isso é um conceito absolutamente... O mundo inteiro, se você oferecer os dados e as análises que aqui acontecem,
Oi, vamos lá. O mundo inteiro vai entender que é um genocídio. E eu acho até que o genocídio ele é mais amplo. Tem alguns textos circulando que não deveríamos chamar de pandemia no Brasil, deveríamos chamar de morticínio. Porque a pandemia é o que aconteceu na Austrália, né? Onde o vírus matou algumas pessoas. É o que aconteceu em vários países da Europa. Aqui, não foi o vírus que matou somente. Nós estamos com uma média, que é uma média muito assustadora, de mais de 2.000 mortos, e nós temos mais de 370 mil brasileiros mortos, um dos países que foi o último ao vírus chegar. Evidentemente, Michel, a responsabilidade é humana e política, não é uma responsabilidade biológica. Então, não é uma pandemia, né? O estímulo na aglomeração, o não uso das máscaras, os recados simbólicos e efetivos dados, o conflito com governadores, o não pagamento do auxílio devido durante 4 meses e não do valor adequado agora, enfim, a negação da ciência. Eu acho que voltou. Eu ouvi o passarinho e falei, opa, está funcionando. Aí eu falei, o tratamento precoce, criminoso, né, anticiência, isto levou o Brasil a esta média de mortes. Então, evidentemente, a gente pode chamar de morticínio, que é uma característica de um genocida. Né? Só para a gente balizar por que determinados conceitos estão sendo usados na responsabilidade que na vida política e no conflito político e na militância política, às vezes a gente não tem esse tempo, né? A gente chama de genocídio, às vezes, por uma questão panfletária, por uma questão de propaganda, por uma questão de caracterização, mas tem um fundamento histórico, tem um fundamento conceitual que a gente pode e deve aprofundar. Não acho diferente em relação ao fascismo, né? A relação que o Bolsonaro... Agora, é claro, por exemplo, nós vivemos aqui no Brasil 21 anos de uma ditadura civil-militar. Recente. A democracia brasileira é muito frágil. Eu tenho um raciocínio que eu sempre faço como professor de história, e outro dia eu vi outras pessoas também fazendo a mesma coisa, eu achei ótimo que a gente faça mais. Por exemplo, quantos presidentes da República, não vou pegar Império e Colônia por razões óbvias, né? Mas quantos presidentes da República foram eleitos em 1889, a República Brasileira? Quantos presidentes foram eleitos por voto direto, secreto e que concluíram o seu mandato? Né? Voto, que é o básico de qualquer democracia representativa, né, Michel? Voto direto, o voto secreto, né, e que completaram o seu mandato. Quantos ao longo da República? A República Velha inteira não valeu. Né? Nós não tivemos o voto direto e secreto. E aí a República Velha acaba com Getúlio, né? 15 anos de Getúlio. Quem nós tivemos? Dutra, Juscelino, Fernando Henrique, Lula e Dilma no primeiro mandato. Em toda a República Brasileira, nós tivemos presidentes eleitos por voto direto e secreto e concluíram seu mandato? 5. Há uma fragilidade democrática, há uma fragilidade institucional que a gente precisa reconhecer. Né? E no pós-ditadura, que o pós-ditadura foi um momento muito interessante, a década de 80, principalmente, né? Que nos levou à Constituição de 88, que disparado de todas as constituições que tivemos é a mais cidadã, é a mais sólida, é a que mais se aproxima, porque tem a ver com a conjuntura da época, né? Se nós fôssemos fazer uma Constituição hoje, não repetiríamos a Constituição de 88. Eu não tenho a menor dúvida disso. Né? Hoje nós não teríamos condição de repetir a Constituição. Seria mais retrocedida, seria mais atrasada, né? Não seria mais avançada. Muito mais atrasada. Por isso que a luta hoje é fazer valer a Constituição. Né? Que já é uma característica. Quando a luta democrática é fazer a Constituição, já é sinal. São os intervalos que o Freixo dá para poder voltar a falar depois. Eu aproveito para beber café, mas, enfim. Se a principal tarefa democrática de um país é fazer valer sua Constituição, é porque tem sobre o governo um governo que não respeita a lei e é um governo já autoritário, já é um governo antidemocrático. Isto por ser um governo fascista? Não. Na minha opinião, não. Nós temos diversas experiências no mundo
de governos que se distanciam das suas constituições e não são necessariamente fascistas. E aí o bom debate é o que no Bolsonaro nos poderia levar a aproximá-lo do fascismo. Eu acho que tem dois debates aí. Eu acho que você, Freixo, eu fico pensando no exercício de fazer história do Brasil daqui a 20 anos, né? Um exercício assim. E eu acho que, em algum sentido, você é responsável por um sinal de alerta que não foi visto nem pela esquerda, muito menos pela direita liberal, né? Que é a CPI das milícias quando você era deputado estadual no Rio de Janeiro. Né? Porque, em algum sentido, você tem o excelente livro do Bruno Paisman, você tem debate sobre milícia, o debate sobre milícia e poder, você fala que milícia é um projeto de poder e não somente um projeto de segurança, etc. Só que eu acho que tem um ponto além. Eu acho que você lá atrás, quer dizer, se a gente pudesse construir a história do fascismo brasileiro a partir da CPI das milícias, eu acho que tem um elemento ali que é um elemento constitutivo do fascismo. Na primeira referência do fascismo, a gente está pegando aqui Paxton, que é um historiador bom de fascismo, que ele fala, olha, o fascismo é um regime das massas. As massas são acionadas contra as liberdades democráticas. Ao contrário da ditadura militar brasileira, né? A ditadura militar latino-americana. Mas a segunda questão que eu acho fundamental é a importância das milícias, Freixo. E não como projeto de poder no sentido estrito da palavra, né? Se vincular o poder eventual para poder ter ganhos majoritários do que os ganhos que tinha antes. É como projeto de poder no sentido areitiano da palavra. No sentido de você construir em parceria com um líder carismático, no caso do Bolsonaro, uma referência onde você seja parceiro dele ao todo. Né? E o Bolsonaro, quando ele aciona as milícias nos seus discursos, ele aciona nessa perspectiva. Né? Eu acho que um dos equívocos que assim, Brasil acima de tudo, trabalho liberta, as referências estéticas e gramaticais do fascismo e do nazismo no Bolsonaro estão aí a dar com pau, né? Goebbels, etc. e tal. Mas, além disso, tem uma referência constitutiva do fascismo, que eu acho que você tem a ver com isso, em algum sentido. Você acionou essa advertência lá atrás, que é a importância das milícias. E o Bolsonaro se coloca como uma referência das milícias desde que você começa a discutir isso. E eu acho que talvez isso não esteja claro. Quer dizer, o debate sobre milícias está vinculado ao debate sobre projeto de poder, mas é mais do que isso. É projeto de Estado, é projeto de regime, não é? E nesse sentido, quem trabalha muito bem com as milícias é um autor chamado Saul Friedlander, que trabalha com a ideia de que a sistematização das milícias é fundamental para grupos de extrema-direita, inclusive na Alemanha do entreguerras, inclusive na Alemanha que está desconstruindo a democracia, coisa que aconteceu no Brasil a partir de 2016. Né? Você não há... Além disso, Freixo, tem uma outra questão que eu acho fundamental colocar na mesa, é a ideia de que o fascismo tenha uma dimensão coerente ideológica. Às vezes não tem. O fascismo é um regime do ressentimento, é um regime dos desgarrados, é um regime dos que não conseguem fazer política. Né? Você não acha que é um pouco isso mais do que isso? Isso no Brasil, do Bolsonaro, é muito forte, é muito visível, né? Está na cara. Está na cara. Então você tem milícias, você tem uma gramática, uma estética nazista, e você tem os ressentidos tendo um empoderamento, né, a ponto de colocar violência. E aí, lá atrás, quando você começa com a CPI, eu acho que isso não estava claro. Nem sei se para você está claro hoje. Mas, em algum sentido, as milícias não eram milícias salvadorenhas, não eram milícias guatemaltecas, não eram milícias que aconteceram nas guerras civis da América Latina. O discurso da milícia é um discurso mais empoderado, é um discurso mais organizado, é um discurso que vê Bolsonaro, e não é à toa que Bolsonaro fala sobre as milícias no parlamento, é um discurso ideológico. Você não acha que a gente está falando, e as milícias, que é um tema que você conhece bem, não pode ser um dos elementos constitutivos do fascismo brasileiro? Eu tenho todo acordo com isso, tenho falado sobre isso, e acho otimamente apresentado. Primeiro, assim, algumas curiosidades, mas que ajudam nesse debate. Eu acho até que, se você olhar para a natureza do que a gente chama de milícia no Rio, o nome não deveria ser milícia, a partir das que a gente tem em vários lugares do mundo. O nome milícia surgiu de uma maneira muito curiosa, talvez as pessoas não saibam. Assim. Eu não era nem deputado estadual ainda, mas eu sempre trabalhei com direitos humanos no Rio de Janeiro, né? Enfim, há muitos. A hora do café. Gente, só para avisar que as pessoas podem mandar perguntas para nós, que a gente vai ler as perguntas, tá? Sim. Voltou? Voltou. Voltou. Eu trabalho com direitos humanos há muitos anos, no Rio de Janeiro, professor, né? E já trabalhava com o sistema prisional, com favelas, educação popular.
nem pensava em ser deputado estadual, e aí começa essa experiência de milícia no Rio de Janeiro, início dos anos 2000, né? Uma repórter do Globo, muito boa repórter, por sinal, começa a mexer nisso. Tinha um repórter do Dia, tinha um repórter, pouquíssimos repórteres trabalhavam com esse assunto. Eu não vou citá-los, para não são pessoas que eu adoro e que cumpriram um papel fundamental. Não é por isso, é só para não gerar nenhum problema. Mas nós tínhamos poucos repórteres que trabalhavam com esse tema. Né? Na época, Jornal Dia e Jornal Globo. Né? E aí, essa repórter do Globo, uma vez me entrevista e fala: Freixo, eu estou vendo um negócio aqui, Rio das Pedras, tem um negócio diferente acontecendo aqui no Rio de Janeiro, eu vou fazer uma matéria sobre isso, eu não sei como é que eu chamo isso. Né? Aí eu falei: nem eu. Né? Não sei como é que se chama isso, mas eu estava vendo, ele estava tentando entender. E aí, cara, no dia seguinte saiu uma matéria, fala: milícias no Rio de Janeiro. O nome milícia surge uma reportagem desta repórter. E aí todo mundo chama de milícia. É assim que surge. Então não veio da universidade, não veio de um grande trabalho, veio de uma pessoa que queria chamar de alguma coisa e chamou de milícia e ficou. E uma pessoa absolutamente bem intencionada, que inclusive foi ameaçada até viver fora do Brasil. Uma época, um repórter. Já lá atrás. Né? Enfim, o que já são sinais disso, né? Um repórter ameaçado de morte tem que sair. Quais são os sinais que estão sendo dados por esse poder? Né? Porque é um poder que envolve arma, território, Estado e assistência. Esses são elementos muito importantes para a gente pensar no conceito do fascismo. Você está falando de arma, você está falando de território, você está falando de Estado, que são agentes públicos, e você está falando de assistência. Né? Esses são elementos que eu acho muito decisivos para a gente pensar esta relação de poder que a gente está dizendo. Não é à toa que isso nasce no Rio de Janeiro, não é à toa que o Bolsonaro é no Rio de Janeiro, né? Não é à toa que isso aqui é o berço. Não é à toa que isso aqui é o berço. Né? Vamos lá. Quando eu fiz a CPI das milícias, só para pontuar quem está assistindo a gente, foi em 2008. Né? Eu apresentei o pedido em 2007, em fevereiro de 2007, a CPI só foi aprovada em maio de 2008. E só foi aprovada porque um grupo de jornalistas foi barbaramente torturado na favela do Batã, e aí a gente conseguiu, através da pressão da imprensa, aprovar a CPI. Senão não teria sido feita a CPI. E sabe lá o que ia acontecer com o Rio de Janeiro. Né? Porque a CPI teve um impacto muito, muito forte. Os milicianos mudou a opinião pública de milícia e foram presos. Mesmo com todo o sucesso da CPI, porque foi uma CPI muito bem feita por todos nós, eu não fiz nada sozinho, né? Eu tive muita ajuda da Polícia Civil, muita ajuda do Ministério Público, muita ajuda de um conjunto enorme de pessoas da sociedade civil, né, de pensadores das universidades, da minha equipe. Enfim, a gente trabalhou muito, muito em equipe ali. Foram 7 meses de investigação e da imprensa. A gente muda a opinião pública. Quando eu comecei a CPI das milícias, Michel, um monte de gente próxima a gente, não estou falando do inimigo, dizia o seguinte: mas você vai investigar a milícia, eles até ajudam no combate ao tráfico, é porque o inimigo interno era outro, né? A ideia do inimigo interno, né? Então, assim... Vamos lá, está ouvindo? O inimigo interno tem um corte de classe e tem um corte de cor, né? O inimigo interno... E tudo misturava, né? Aí tudo mistura, cor, classe. É um preto, pobre, favelado, é o inimigo interno do debate da cidade. O debate da cidade é um debate muito importante para a democracia, onde a gente vive. Né? Nossa democracia vive na cidade. Então, tinha toda... E a segurança pública é o debate da ordem. Todo poder se faz a partir de uma ordem estabelecida. Né? E esse é um debate importante para a gente entender um salto para o fascismo. Né? A ideia de ordem. Né? Então, não é à toa que vem da milícia essa sua provocação, porque tem uma relação direta com ordem, com concepção de ordem. Que ordem? Né? E aí tem a ver com a arma, tem a ver com o poder autoritário, tem a ver com o Estado. Quando eu fiz a CPI das milícias em 2008, com toda essa opinião pública girando, mudando, prisão de deputado, prisão de vereador, né? Assim, a CPI todos os dias na capa do jornal, assim, efeitos concretos, mudança de lei, tipificação penal, mudou tudo, mudou a estrutura da segurança pública do Rio de Janeiro, aquela CPI. O que o Bolsonaro faz? Jair Bolsonaro, estou falando do patriarca, ele era deputado federal na época. O que ele faz? Ele sobe no plenário
da Câmara dos Deputados e faz um discurso defendendo as milícias, na época do relatório da CPI. Ele faz um discurso defendendo, dizendo que tinham milícias boas, que nem toda milícia era ruim. O mesmo Bolsonaro, que alguns anos antes, quando o capitão Adriano, uma figura muito importante na estrutura das milícias, dos grupos de extermínio, do poder, do terror vinculado a territórios, né? Quando o capitão Adriano foi preso por homicídio, e ele foi preso junto com Queiroz, o Jair Bolsonaro sobe ao plenário e faz um discurso elogiando o capitão Adriano, dizendo que era um policial exemplar. Alguns anos depois, o capitão Adriano é expulso da polícia por relações com a contravenção. E depois todo mundo fica sabendo quem é o capitão Adriano, chefe do escritório do crime. Estas relações, isso feito pelo deputado Jair Bolsonaro publicamente. Eu estou falando de discursos no plenário da Câmara. Eu não estou falando de uma live. Tá? Eu não estou falando de uma. Estou falando do plenário da Câmara. Tem uma relação com a expressão do poder de onde ele estava. Isso não é um detalhe, né? Aí eu acho que entra num ponto, para a gente poder dividir mais a fala, tem que diferenciar Bolsonaro de bolsonarismo. Isso. O Bolsonaro é a consequência do bolsonarismo, por mais que possa parecer estranho dizer isso. Eu não estou invertendo os papéis. Mas Bolsonaro é consequência. Porque esse bolsonarismo ele é de um Brasil mais profundo. Ele é de um Brasil mais colonial. Ele é de um Brasil do justiçamento, do tronco, da vingança, que são padrões culturais que sempre dialogaram muito com qualquer experiência fascista do mundo. Né? E, nesse sentido, a gente precisa entender a milícia com um projeto de poder, mas com um projeto de sociedade. O bolsonarismo é um projeto de sociedade. Não é só um projeto de Estado, não é só um projeto de poder. É um projeto de sociedade. Esta é a disputa mais profunda que a gente, nesse momento, faz sobre a democracia brasileira. E se nós olharmos o bolsonarismo como um projeto de sociedade, resta dúvida alguma sobre o perfil fascista de Bolsonaro e do seu governo nesse sentido. Tem um monte de gente fazendo pergunta aqui, tá? Sônia Maria Aires falando sobre como combater o poder paralelo, Thaís Neves perguntando do orçamento de 150 milhões apenas do governo, que isso caracteriza morticínio efetivamente. Eu só que, assim, você fez uma boa provocação, o Freixo, lá no início da nossa conversa, dizendo que a questão do fascismo pode incomodar uma dimensão pedagógica, não é? Cara, quando você fala sobre milícias do bem, você está citando um discurso do Bolsonaro, que imagino que seja no início dos anos 2000, mas que é um discurso que se referencia... Foi no ano da CPI, 2008. Ou seja, direto, como resposta ao teu trabalho. Que é um discurso que reproduz praticamente idêntico o discurso de Hitler em 23, sobre milícias do bem, separando as milícias do mal, que seriam as milícias da direita liberal e da esquerda, da social-democracia alemã, etc. E tal. E ele fala sobre milícias do bem. Você não acha que houve um erro? Né? Tem gente aqui já falando sobre a questão do PSOL e dos judeus, tá, o Freixo? Não podia deixar de ter. Mas, assim, eu vou falar sobre a minha perspectiva. A ideia da educação para o Holocausto, a ideia da educação contra o genocídio, será que isso não foi um erro? Será que a esquerda não anteviu a necessidade, né? Você fez uma separação interessante entre bolsonarismo e Bolsonaro, dizendo, ao contrário do que se diz normalmente, que o bolsonarismo criou o Bolsonaro, né? A ideia de que o Bolsonaro é uma figura perfeita para encaixar nessa dimensão fascista. Será que a nossa questão da esquerda não foi educar contra o fascismo? Quando isso era necessário, quando isso ainda era possível para as massas? Ou seja, será que o nosso afã de ser pedagógico não fez com que as pessoas não percebessem que o que estava acontecendo, armas, ordem, hierarquia, era fascismo? E hoje a gente tem um fascista no poder? Será que o afã de ser pedagógico não acabou deixando de lado a necessidade da luta contra o fascismo quando ele ainda era absolutamente minoritário na sociedade brasileira? Eu acho que foram muitos os erros da esquerda que permitiram. Bolsonaro não se elege só pelas suas virtudes, né? Claro. Eu considero o governo Bolsonaro um acidente histórico. Não acho que o Bolsonaro represente uma alternância de poder,
O fascismo não é alternância de poder, o fascismo é a ruptura da alternância de poder, ele é a ruptura dos ritos da alternância de poder. Né? Quando alguém diz, eu só saio daqui se Deus me tirar, isso não é alternância. Só um detalhe, ontem Bolsonaro fez uma citação bíblica muito interessante sobre isso também. Quando alguém diz que tem que armar uma sociedade que só assim ela é livre da tirania, né, e ele permite que a sociedade compre mais armas do que o próprio Estado, ele está quebrando o monopólio da força do Estado, o que é um poder absolutamente tirânico de massa armada contra o próprio Estado, né? ou contra as reservas democráticas do Estado. A ideia de um Estado que tem o monopólio da força é uma estrutura democrática do Estado. Quando o Bolsonaro quebra a estrutura democrática do Estado, permitindo que a sociedade compre, por exemplo, mais munições do que todas as polícias juntas, e esses números estão aí, né? A medida da ministra Rosa Weber vem em bom momento, né? E eu espero que o Colegiado Supremo acate as nossas denúncias, porque é uma questão constitucional. Ele está quebrando a natureza de controle social, ele está quebrando a natureza de controle, de papel do monopólio da força. Isso é uma característica absolutamente fascista. Absolutamente fascista. Isso não é só uma questão armamentista, não é armamentista, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um projeto de sociedade, de um projeto de Estado. Né? Quando ele promove um processo de bolsonarização das polícias, isso fica claro, né, em projetos de lei, né, em iniciativas, né, o que aconteceu no Ceará, o que aconteceu na Bahia, o que vem acontecendo em termos de propaganda ideológica, né, do núcleo... Dentro das polícias. Dentro das polícias militares, principalmente das polícias militares. Você tem hoje um processo de bolsonarização das polícias militares. Né? Nós não vamos viver nada semelhante ao que vivemos em 64. Então, a ideia de golpe, o golpe no Bolsonaro, ele é um processo permanente. Fascista, inclusive, né? Só aproveitar o seu silêncio. O processo de golpe permanente é fascista, né? Típico. Exatamente. Ele volta com um processo de golpe permanente, ou seja, ataque ao STF, ataque ao parlamento, a ideia de intervenção militar, financiamento de manifestações autoritárias, cria um clima de golpe permanente. Isso é fascismo. Né? A identificação nacionalista das cores. Né? Você tem ingredientes, desde o simbólico até os legais. Né? O projeto de terrorismo apresentado pelo deputado Vitor Hugo, ele é um projeto absolutamente fascista, é um projeto que... O terrorismo é uma ameaça interna na concepção do projeto. Né? Não é de uma ameaça externa. O terrorismo é para cercear completamente direitos e manifestações de oposição. Esse é o projeto, a natureza do projeto antiterrorista que eles querem apresentar na Câmara, e a gente está conseguindo derrotá-los até então, é a busca do inimigo interno e a busca de sanções e restrição de direitos para qualquer grupo que possa se opor à política do presidente, por lei. Então, você tem desde o simbólico até o efetivo legal, né, a construção de um golpe permanente. Uma sociedade armada, uma polícia que segue um líder e não segue a Constituição. Qual é a grande crise que deu com as Forças Armadas? Quando ele tentou fazer com as Forças Armadas, o que ele faz com a Polícia Militar? Qual é a resposta das Forças Armadas que está hoje nos jornais? O Exército é força de Estado, não é de governo. O Exército cumpre a Constituição. Quando o ex-comandante do Exército, o Pujol, né, diz isso, ele está respondendo ao fascismo que tentaram colocar o Exército assim. Só para aproveitar, então, o João Cassini está perguntando o papel do medo no projeto político bolsonarista fascista, é isso, né? João, está anotado aqui, medo, tá? Só para você. Obrigado pela pergunta. Olha, o medo é um instrumento decisivo de qualquer governo. O medo, ele é um instrumento pedagógico. O medo e o ódio. Porque medo e ódio sempre dialogam, né? São dois sentimentos humanos muito potentes. Muito potentes. Na maioria das vezes, o medo e o ódio costumam ser mais potentes do que o amor. Na maioria das vezes. Eu não estou dizendo que sejam melhores, tá, gente? Não me entendam mal. Eu só estou dizendo que eles são mais potentes, que eles são mais vigorosos, né? E que eles são mais visíveis do que o amor. Né? Ao longo da história da humanidade, o ódio aglutinou muito mais gente do que o amor. Né? Infelizmente, mas enfim, isso é um dado humano. Né? Então,
A direita brasileira entendeu perfeitamente o papel do medo. Porque o mundo dá medo, Michel. O mundo não é acolhedor. O mundo dá medo. O mundo dá insegurança. E eu preciso da minha segurança, eu preciso da família. Por que as famílias são tão importantes? Porque as famílias são lugares onde eu me protejo dos medos. A família é o lugar onde eu me acolho, na maioria das vezes. Né? A ideia de família, né, não é um grupo de pessoas que têm a mesma chave. Né? A ideia de família é uma ideia de conforto, de um mundo que é hostil, de um mundo que é desconfortável. Então, por que a extrema-direita brasileira é mundial dialoga com a família, o núcleo da família? Por que todas as experiências fascistas foram baseadas nas manifestações das famílias pró-governo? Porque tem um diálogo com pertencimento. Então, a gente precisa entender. Não adianta dizer que Bolsonaro é tosco, mas tem estratégia. Como todo fascismo, por mais violento e tosco que tenha sido ao longo de todas as experiências que nós vivemos, ele sempre teve estratégia. Por isso, em vários lugares, ele foi bem sucedido. Ele esteve no poder durante tanto tempo. Ninguém chega ao poder sem estratégia. O Bolsonaro, por mais que ele seja um acidente histórico, né, ele tem estratégia, tem eficiência. E ele também se beneficiou dos erros da esquerda. Um deles, além dos vários que a gente já falou, foi não ter olhado para o papel do medo. A esquerda preferiu falar de esperança do que de medo. E eu acho ótimo que se fale de esperança, mas eu acho que falar de medo é mais eficiente que falar de esperança. Dialogar com o medo que as pessoas sentem. Porque a esperança não pode ser algo que você não alcança nunca. A esperança não pode ser algo distante, porque o medo é muito presente. E o debate da segurança pública, né? O debate da ordem. A direita falou da ordem, a direita falou de segurança pública. Bolsonaro só fala, desculpa o termo, mas Bolsonaro só fala merda sobre segurança pública. Ele não fala uma coisa que preste, mas ele fala de segurança pública. Não tem uma fala do Bolsonaro que seja qualificada em termos de um debate de segurança pública que leve a polícia, por exemplo, a um sistema de mais modernização. Olha, a Ana, aproveitando seu silenciamento, o afastamento do ex-comandante Pujol não seria uma forma de fugir do enfrentamento direto com essa tentativa de bolsonarizar as Forças Armadas? Né? Sim, acho que... É isso. Quando o Pujol diz, o Exército, está hoje, capa do jornal, quando o Pujol diz, Exército é força de Estado e vamos respeitar a Constituição, é show fascismo. Né? E ele parou de servir, e ele saiu. Né? Então, agora, o debate da segurança pública, que é um alerta que eu faço há muitos anos, você testemunha disso, Michel? Sim. A esquerda não debateu segurança pública como deveria debater. A esquerda preferiu ficar gritando que é o fim da polícia militar. Né? Queremos o fim da polícia militar. Eu falei, tá bom. Mas para botar o quê no lugar? Né? Ou a gente vai propor uma sociedade sem polícia? E a segurança foi para o colo da direita, né? Claro. Tá mudo. Vai voltar. Oi, tá me escutando ou não? Então a gente está com um problema. Sai e entra de novo, a gente espera um pouquinho aqui. Bom, gente, o Freixo está voltando. Eu só estou dizendo que... Só queria dizer que tem muitas perguntas aparecendo, surgindo. O Freixo tem um tempo curto. A gente se compromete a mandar para o Freixo as perguntas depois, se a gente não conseguir responder. Tá bom, Freixo? Tem muita pergunta acontecendo, a gente não vai ter tempo de responder. Mas eu ia falar de uma pesquisa da Esther Solano, que é uma pesquisa de muito respeito. A Esther Solano tem uma pesquisa que ela fala do eleitorado do Bolsonaro das classes C e D. Isso já tem mais de um ano. Foi no início da pandemia que eu li, não tem um ano. Muito interessante, porque essa pesquisa da Esther Solano, ela diz o seguinte, classe C e D, a gente está falando de classes populares, que votaram no Bolsonaro. Aí ela separa em categorias, tem os arrependidos, né? E vários dizem o seguinte, eu não concordo com nada que o Bolsonaro falava sobre segurança, eu não concordo com mais armas, tanto é que 75% da sociedade brasileira são contra. De novo. Então, voltou. Está terminando a live, está começando a ter processos de boicote da live.
Tenta de novo? Não. Tem que sair e entrar de novo. Vamos lá. 75% são contra a liberação das armas. Contra a liberação das armas. Mas, ao mesmo tempo, nessa pesquisa, a pessoa dizia o seguinte: eu não concordo com o que ele fala sobre segurança, mas ele é o único que fala. Isso aparece na pesquisa. Mas só ele fala sobre isso. Só ele fala sobre violência. Porque a gente fala sempre de violência numa perspectiva que não dialoga com medo. A esquerda fala de uma perspectiva da violência, que é a ideia da esperança, que leva a sociedade a falar de uma sociedade que é... Voltou. Que é uma sociedade... que é uma sociedade... Deixa eu ver se eu botando fone. Vamos ver se tirando a bateria aqui melhora. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Tá me ouvindo? Tá. Sim. Quando você vai falar da violência e você fala de uma perspectiva da superação da violência, mas uma perspectiva... Uma perspectiva da esperança? Exatamente. Fala de uma perspectiva da esperança, uma perspectiva utópica. Essas pessoas não reconhecem essa sociedade. Não é que elas vivem. A gente vive num mundo muito violento, né? A gente tem uma taxa de homicídio altíssima. E essa população pobre, que é uma população... E aí entra um outro elemento importante desse debate, que é a relação com religião. Que é uma relação... Que a esquerda tem uma dificuldade enorme de lidar com religião. Claro. A começar pelo PSOL, do qual as pessoas que estão criticando aí estão cobertas de razão. Deixando claro que eu nunca pactuei com esse tipo de coisa. Mas o PT, por exemplo, quando ele surge, Michel, e você sabe disso, a gente se conhece há muitos anos, o PT, quando surge, ele surge com uma influência muito grande das pastorais, do trabalho eclesial de base, né? Na época, a Igreja Católica muito forte, o pastoral carcerário, pastoral do menor, pastoral das favelas. Por N razões, inclusive de conflitos dentro da igreja, as pastorais perderam muito espaço, né? A teologia da libertação foi muito perseguida dentro da própria Igreja Católica. Fato é que da década de 80 para cá, o que a gente viu nos setores mais pobres, nas periferias, foi o avanço muito sistêmico das religiões evangélicas, né? Das várias matizes que existem, não é tudo a mesma coisa, né? No Rio de Janeiro, especificamente, esses setores evangélicos despontaram aqui lideranças evangélicas que se muito rapidamente envolveram num processo político. Eu lembro, por exemplo, do governo Garotinho, que inaugurou uma série de coisas aqui no Rio de Janeiro, delicadas nesses tempos que a gente está falando aqui, mas o Garotinho inventou uma coisa chamada cheque cidadão. Não sei se você vai lembrar disso. Lembro. Quem distribuía o cheque cidadão eram pastores, eram setores da igreja. E aquilo começa a colocar determinados setores evangélicos num circuito político ligado a território, poder, e eu não estou generalizando, né? E acho que a gente tem que fazer um debate muito profundo com a comunidade evangélica sobre território, sobre democracia. Eu vinha fazendo isso antes da pandemia, eu vinha me reunindo com vários pastores. Vários pastores, está falando, tá? Não. Voltou. Oi. Na Cidade de Deus, por exemplo, eu vinha me reunindo com 20, 30 pastores, né? Ouvindo deles, né? É a realidade. Tem entrada, não tem, Freixo? É possível construir pontes? Claro que tem. Porque uma coisa é um determinado líder evangélico que é ligado a uma corrente política, é ligado a Bolsonaro, isso é uma coisa. O povo evangélico é outra. Se você for nas cidades da Baixada Fluminense, 51%, 52%, 45% daquela sociedade é evangélica. Como é que você vai fazer um projeto popular? Como é que você vai dialogar com o povo se você não tiver a capacidade de entender o olhar dessa comunidade evangélica, que é diverso, que é heterogêneo, mas tem uma perspectiva de sociedade ali, né? E uma parte delas muito desencantada com a ideia da política, que não foi assistida, não foi acolhida pela ideia da política, né? E muito distante de qualquer vocabulário ou debate da esquerda,
Um amigo nosso comum, o Henrique Vieira, ele tenta construir essa ponte a partir da Bíblia. Não é isso? Porque não é só a partir da política. A partir da leitura bíblica que pode ser revolucionária, ela não precisa ser conservadora e reacionária, não é isso? Não, sem dúvida. O Henrique eu conheço desde menino, né? Henrique foi meu aluno, é uma pessoa brilhante. Mas, assim, o Henrique hoje, ele talvez seja um dos poucos pastores que consegue entrar na classe média e dialogar para a classe média. Mas a gente precisa fazer o caminho inverso. A gente precisa fazer o caminho inverso. A gente precisa pegar um pastor que tenha rebanho, né? A gente precisa pegar o cara que está lá na ponta, na Cidade de Deus, que está dialogando com o povo da Cidade de Deus. Né? Que está dialogando com o povo que acredita naquele Deus que ele está falando, né? A gente não pode levar esse debate, não estou dizendo que é o que o Henrique faz, não. O Henrique é brilhante, genial, um grande aliado. Mas você não pode levar esse debate para um debate de um souvenir, de uma coisa excêntrica. Você está falando do dia a dia das pessoas pobres do Rio de Janeiro. Esse dia a dia é marcado por um olhar, né, que a extrema-direita entendeu rapidamente, que era o olhar que falava com a família, que falava do medo, que falava da segurança. Né? E essas pessoas vivem em áreas onde não vale a Constituição de 88, boa parte delas. Claro, ou tem o tráfico ou tem a milícia. É uma outra lógica de ordem, uma outra lógica de crença, uma outra lógica de Estado, é um outro projeto de sociedade. E o que a gente vai fazer com isso? A gente não tem nenhum canal de debate, então esquece. Né? Pois é, né, Freixo? Aquele debate que surge de vez em quando com o pessoal em relação à religião, etc. e tal, eu fico, assim, essa é a minha pesquisa atual, eu fico percebendo a importância da Israel imaginária, do judeu imaginário, não é isso? A construção, o complexo de Israel, a construção de uma perspectiva que prescinde do judeu real, mas incorpora referências desse judeu imaginário na sua prática cotidiana. Quando a esquerda decide romper com isso e com aquilo, ela fica sozinha, né? Não, e não dialoga, e a gente não está falando de algo simbólico, Michel. A gente está falando de algo existencial. A gente está falando de algo essencial. A gente está falando de onde a pessoa parte para olhar o mundo. Se você não entende isso e não dialoga com isso, acabou. Acabou. Não adianta o que você pensa sobre economia, o que você está falando sobre emprego. Você perdeu qualquer possibilidade de identificação, de empatia. Acabou. Porque você não está respeitando uma concepção e uma vivência de sociedade. É isso, você está rompendo. E rompe por um lado muito arrogante, né? Muito civilizatório, né? A gente está caminhando para o final, né? Você tem que terminar às 10 para meio-dia. Eu só queria dizer uma coisa. Acabei de escutar uma entrevista com uma deputada israelense chamada Tamar Zalsberg, que está caminhando em Israel se construir uma alternativa de poder ao Bibi Netanyahu. Parece que, finalmente, o grande aliado de Bolsonaro vai cair em Israel. Caiu nos Estados Unidos. A gente está caminhando para um processo de superação dessa extrema-direita no mundo. Mas ele foi construído, Freixo, com alianças. Foi construído com uma expansão de uma frente democrática que, às vezes, é uma frente até difícil de conviver. Você vê isso possível no Brasil? Eu vejo isso necessário no Brasil. Mais do que possível. Michel, você sabe disso melhor do que eu. Qual foi a experiência humanitária, né? Vai voltar, é importante essa parte voltar. Oi, tá me ouvindo? Voltou? Qual foi a experiência humanitária, sim? Qual foi o momento da história que nós vencemos, que a humanidade venceu, um projeto fascista sem aliança ampla? Nunca. Não há experiência. A esquerda sozinha nunca venceu nenhum poder totalitário. Se não for com capacidade de buscar o comum, não o idêntico. No Rio, que é o berço da milícia, que é o berço do bolsonarismo, que é o berço do Bolsonaro, eu conversando aqui em casa esses dias, tá todo mundo falando do Jairinho, desse crime absurdo, dessa violência atroz, né? No mês retrasado, estava todo mundo falando da Flor de Lis. Há 2 anos atrás, todo mundo falava da Marielle. O que isso tem em comum? São todos do Rio de Janeiro. E bolsonaristas, né? São todos do Rio de Janeiro. Todos esses episódios. A gente está falando da política no crime, e o crime na política. Eu não estou falando de... Oi.
Voltou? Não está falando de corrupção, está falando de crime. Eu não estou falando de corrupção, eu estou falando de crime, polícia e política não se separar, eu estou falando de assassinato, eu estou falando de violência na política. E isto é muito mais do que determinados episódios. Isso está sobre a vida de uma parcela gigantesca da sociedade. Então, assim, para derrotar o bolsonarismo, no berço do bolsonarismo, no berço das milícias, e essas coisas são intrínsecas, como nós começamos aqui a nossa conversa, ou você faz um pacto democrático, ou você faz um pacto amplo, ou não derrota. E eu acho que o Rio não sobrevive a mais 4 anos de milícia e Bolsonaro. Pode ser, a gente pode atingir uma curva, o mesmo debate que a gente faz sobre a Amazônia, né? Pode atingir uma curva do irreversível. Eu acho que o Rio pode atingir uma curva do irreversível se tiver mais 4 anos de milícia e Bolsonaro no poder, né? Então, é óbvio que é necessário, mais do que é possível, fazer uma frente ampla com um patamar de desenvolvimento e democracia, né? Você colocar o Rio de Janeiro em um rumo que é o rumo de uma cidade, que é o rumo de um Estado, que é o rumo onde a relação Estado-sociedade vai ter outro princípio do que a gente tem hoje. Isso serve para o Brasil. Né? Mas já começou nas últimas eleições para a prefeitura, assim, de algum jeito, né? A gente segundo turno, né? Freixo, eu posso fazer uma pergunta para encerrar, uma pergunta que eu acho importante por ser do diretor do Museu do Holocausto de Curitiba. Na sua perspectiva, até que ponto nós perdemos o potencial do tema holocausto dentro da sociedade quando a esquerda e a direita utilizam genocídio e holocausto somente como metáfora do mal e não como descrição do mal, efetivamente? Não, eu tenho total acordo. Eu tenho total acordo. Quando a gente visita Berlim, a gente tem um Museu do Holocausto no coração da cidade. Não é? Você tem um Museu do Holocausto no coração da cidade. Aqui a gente não consegue falar da escravidão. Uhum. Aqui você não consegue falar da ditadura. Aqui você não é à toa que a gente tem um seguidor do Silvio Frota no poder. Quer dizer, eu acho que isso é muito importante. O Bolsonaro representa isso. Você tem um presidente que faz homenagem a um torturador. Então, a gente não está falando de um detalhe. Então a gente tem que sair da metáfora. Eu tenho total acordo político com essa. A gente tem que sair da metáfora. A gente tem que saber o que fala. A gente tem que ser menos. Eu não quero dizer que a gente tem que ser menos panfletário no sentido de desqualificar a luta política que a esquerda está fazendo. Não é isso que eu estou dizendo. Todas as lutas são importantes e é muito importante lutar contra Bolsonaro. Mas eu acho que a gente tem que entender o seguinte: quando a gente for falar de genocídio, quando a gente for falar de fascismo, isso não pode ser para minha bolha ou para eu fazer um bom discurso que vai ter like, ou vai ter isso, vai ter aquilo. Isso precisa ter eficácia política. Eu preciso aprontar uma denúncia internacional onde eu caracterizo no mundo inteiro que existe um genocídio aqui. Eu preciso pegar o Ricardo Salles, eu preciso pegar o Ernesto Araújo, que saiu, e caracterizar o que eles representam em termos práticos de genocídio, em termos práticos de fascismo. Eu preciso colar Bolsonaro nas milícias de uma maneira honesta, real, verdadeira, para dizer o que eu estou chamando de um poder autoritário e fascismo. Mas mais do que as palavras de ordem. A palavra de ordem não basta mais para a gente. Eu acho que a gente tem que ter uma luta pedagógica, uma eficácia política que nos leve a uma unidade para derrotar Bolsonaro e começar a derrotar o bolsonarismo. Eu estou falando há tempos, e eu acho que isso vale para essa última provocação, a eleição de 22 vai ser um plebiscito sobre a Constituição de 88. Se ela vai continuar valendo ou não. Se a gente entender o tamanho disso, a grandeza disso, eu acho que a gente pode se comportar de uma maneira mais adequada. Muito obrigado, Freixo. Obrigado pela colaboração, obrigado pela parceria, obrigado pela participação. Acho que são temas muito importantes para a gente continuar conversando depois. Eu acho que finalmente a gente consegue abrir e entender o tamanho do buraco, que é uma das possibilidades que a gente tem que sair dele, E espero você em outras colaborações por aqui. Você me deu algumas ideias, a gente vai conversar depois sobre elas, vamos ver se são viáveis. Abraço, Freixo. Obrigado, Michel. Prazer imenso estar com você. Obrigado a todo mundo que nos assistiu aqui. Uma pena que eu não tenha conseguido responder a todas as perguntas, mas eu estou em dia de plenário aqui e é uma loucura a vida parlamentar no tempo de Bolsonaro. Mas é sempre um prazer imenso estar com você. Obrigado. Confiamos em você. Abraço. Tchau. Abraço. Gente, então é isso. Continue nos acompanhando no canal, continue nos acompanhando os debates. A gente vai começar também a produzir outras conversas, cursos, palestras. Fiquem conosco, porque a gente já teve o André, agora teve o Freixo, e as próximas vão ser muito interessantes. Um abraço a todos. Até logo.